Bem-vindos ao canal Dúbita, em mais uma videoaula sobre álgebra linear. E o tópico dessa videoaula é transformações lineares. A gente pode dizer que transformações lineares constituem o cerne, constituem a alma da disciplina de álgebra linear. Nós podemos enxergar toda a disciplina de álgebra linear como sendo calcada nas transformações lineares, embora isso não nos pareça muito óbvio a maior parte do tempo. Dessa videoaula em diante, nós vamos tentar deixar esse conceito bem claro. E transformação linear é o seguinte: dados E e F espaços vetoriais, uma função A ou uma transformada A de E em F é dita uma transformação de o espaço vetorial E no espaço vetorial F, se satisfizer as seguintes condições. Para U e V pertencentes ao espaço vetorial E e um alfa real, o A de V, ou seja, a transformação dada pela função A no vetor V, tem que pertencer a F, ou seja, o mapeamento vai do espaço E para o espaço F. Se V pertence a E, a transformada de V, que aqui está representado como A de V, tem que pertencer a F, ou seja, a transformada tem que levar o vetor de um espaço vetorial no outro espaço vetorial. Além disso, dois axiomas aqui devem ser respeitados. A transformada da soma de dois vetores, ou seja, a transformada de U mais V, tem que ser igual à transformada de U mais a transformada de V. E a outra condição é que a transformada de um escalar multiplicado por U tem que ser igual ao escalar, esse mesmo escalar, multiplicado pela transformada de U. Então, se nós tivermos uma função A que respeite esses axiomas, essa função A é uma transformação linear. Caso contrário, não será uma transformação linear. Nós vamos ver um exemplo em seguida. Aqui vai ficar um pouquinho menos abstrato, porque a gente parte direto para um exemplo. Uma transformada A do espaço vetorial R2 no espaço vetorial R3 está sendo definida aqui da seguinte forma. Como o A transforma R2 em R3, ou seja, vetores do R2 em vetores do R3, na transformada A, nós temos que entrar com um vetor com duas componentes, que aqui eu chamei de x e y. E estou definindo esta transformada, e aí como essa transformada tem que cair no espaço vetorial R3, vai aparecer aqui um vetor que tem três componentes, e eu defini a minha transformada em particular como sendo primeira componente x, segunda componente x mais y, terceira componente x mais 2y. Agora nós vamos verificar que esta transformada obedece aos axiomas acima. Bom, o primeiro deles é óbvio, né? A de xy, obviamente, é o A de um vetor do R2. Pela própria definição, ela leva um vetor do R3, porque são definidas três componentes no resultado da transformada, na definição da própria transformada. Agora, o outro axioma que a gente tem que verificar é se a transformada da soma de dois vetores é igual à soma das transformadas. Vamos verificar isso aqui. Os nossos vetores são x1, y1 e x2, y2, de forma que a transformada dessa soma fica sendo transformada A de x1 mais x2, primeira componente, y1 mais y2, segunda componente. Aplicando a definição da transformada, a gente tem primeira componente, x1 mais x2, segunda componente, x1 mais x2 mais y1 mais x2, e terceira componente, x1 mais x2 mais 2y1 mais 2y2. Reparem que nós podemos aqui, como estamos falando de soma de vetores, nós podemos separar esse vetorzão de três componentes que a gente acabou de escrever como sendo uma soma de dois outros vetores de três componentes cada.
x1, primeira componente, x1 mais y1, x1 mais 2y1. Formamos aqui o primeiro vetor. Mais o segundo vetor, que é x2, segunda componente, x2 mais y2, terceira componente, x2 mais 2y2. Se a gente olhar com carinho, o primeiro vetor é a transformada de x1, y1. E o segundo vetor é a transformada de x2, y2. Logo, a transformada de x1 mais x2, y1 mais y2 é igual à transformada de x1, y1 mais a transformada de x2, y2. Então, o axioma que diz que numa transformação linear, a transformada de U mais V tem que ser igual à transformada de U mais a transformada de V foi respeitada aqui. Em seguida, nós vamos testar o outro axioma, que é a da multiplicação por um escalar. Aplicando aqui a transformada de alfa que multiplica x1, y1. Como é que a gente faz isso? Multiplicar um escalar por um vetor significa multiplicar o escalar por cada uma de suas componentes. Então isso daqui vai ficar igual a transformada de alfa x1, vírgula, alfa y1. E nós vamos verificar agora, aplicando a definição desta transformada, que esse resultado vai ser alfa x1, vírgula, alfa x1 mais alfa y1, vírgula, terceira componente, alfa x1 mais 2 alfa y1. Reparem, como eu tenho alfa multiplicando as três componentes, eu posso colocar o alfa do lado de fora e dizer que isso daqui é igual ao alfa, que é o nosso escalar, multiplicado por um vetor que é x1, vírgula, x1 mais y1, vírgula, x1 mais 2y1. E a gente repara que esse vetor nada mais é do que a transformada de x1, y1. Logo, o nosso resultado de a transformada de alfa x1, y1 é igual a alfa vezes a transformada de x1, y1, respeitando assim um dos axiomas de transformações lineares, que diz respeito à multiplicação por escalar. Então, até aqui, essa nossa transformação linear está passando no teste como tal. Até agora nada furou, nada falhou para que ela fosse, para que ela seja classificada como uma transformação linear. Nós vamos verificar agora aqui a transformada para o vetor nulo. O vetor nulo do R2 é 0 e 0. Então, vamos aplicar a transformada para esse vetor 0, 0 do R2. Isso daqui vai ser igual a 0, primeira componente, 0 mais 0, segunda componente, porque na definição está x mais y, primeira componente mais a segunda, e a terceira componente do resultado, da transformada, é igual à primeira componente do vetor original mais duas vezes a segunda componente do vetor original, que vai ficar 0 mais 2, 0. O que resume em 0, 0, 0, que é o vetor nulo de R3. Então aqui não é nenhuma surpresa para a gente que o vetor nulo do R2 tenha sido transformado no vetor nulo do R3. Essa é uma propriedade também, mais uma propriedade importante das transformações lineares. Nós vamos ver aqui o simétrico de uma transformação linear, menos a de xy. Nós podemos entender que esse menos a é multiplicar a transformação linear pelo escalar menos 1. E nós vamos ver se lá no final nós vamos chegar realmente nesse resultado. Então nós vamos escrever aqui, como uma hipótese que a gente vai verificar, se menos a de xy é igual a de menos x menos y. Tá? Então nós vamos partir matematicamente do lado direito dessa igualdade para escrever que a transformada de menos x menos y vai ser igual a menos x, vírgula, menos x menos y, porque é a soma das duas primeiras componentes do vetor original. E agora nós vamos fazer o primeiro vetor, a primeira componente, mais duas vezes a segunda componente. Então vai ficar menos x menos 2y.
Reparem que aqui eu tenho menos x menos y e menos x menos 2y. Se a gente multiplicar tudo por menos 1, né? Ou, na verdade, se a gente fizer algo parecido com colocar o menos 1 em evidência, nós temos menos x, vírgula, x mais y, vírgula, x mais 2y. E, de novo, a gente repara aqui que esse último resultado é a de xy, que é a transformada de xy. Logo, o nosso resultado foi menos a de xy. Então, a nossa hipótese que nós começamos a testar lá no início se verificou, né? O a de menos x menos y realmente foi igual a menos a de xy. E fica fácil a gente verificar aqui que a de xy menos a de xy vai se configurar na transformada nula. Se eu somar as transformadas simétricas, uma da outra, eu vou obter a chamada transformada nula. Agora nós vamos definir aqui dois conceitos novos que são importantes. Seja L de E e F o conjunto de todas as transformações lineares de E para F, então é possível provar, através dos axiomas de transformações lineares, que L de E, F é um espaço vetorial. Essa demonstração fica sugerida como exercício. E, com um detalhezinho aqui, quando E for igual a F, ou seja, quando o vetor original e a imagem dele, ou seja, a transformada dele, coincidirem, nós podemos escrever como L de E, vírgula E. Simplificadamente, L de E. Ok? E as transformações de um espaço nele mesmo, que é o caso aqui, né, a transformação linear de E no próprio espaço E, ou seja, a transformação de um espaço nele mesmo é o L de E, são chamados operadores lineares. E nós vamos ver um exemplo a seguir, que é um exemplo que está tão no dia a dia da matemática, mais especificamente do cálculo, que a gente nem percebe que é um operador linear e que tem uma ligação muito importante com álgebra linear. Vamos ver em seguida. Esse operador ao qual eu me referi anteriormente é um operador onde o espaço vetorial em questão é o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a n, o Pnzinho. E o operador é o operador de derivação. O operador D, aplicado ao somatório, com indo de 0 a n, de Azinho índice I vezes x elevado a I, ou seja, um polinômio de grau menor ou igual a n, é igual, pela definição de derivada, ao somatório com I indo de 1 até n. Repare que o resultado de uma derivação é 1 grau abaixo. I vezes Azinho vezes x elevado a Izinho menos 1, né, dentro do somatório. Porque nós podemos ter um polinômio de vários termos, então está sendo representado aqui, eles estão sendo representados aqui por um somatório. A derivação é um operador linear. Vamos verificar? A derivada de um polinômio 1 mais um polinômio 2, tá? Aqui eu estou chamando P1 e P2, não são polinômios de grau menor ou igual a 1 e grau menor ou igual a 2, respectivamente. São dois polinômios diferentes, P1 e P2, de grau menor ou igual a n. Tá? O 1 e o 2 aqui são só para diferenciar um polinômio do outro. A gente sabe pelas regras de derivação que a derivada da soma de dois polinômios é igual à soma das derivadas. Então eu tenho d de P1 mais d de P2. Né? Da própria definição de derivada, a gente sabe que a derivação nos vai levar a uma transformação linear. Como nós estamos falando de espaços vetoriais que são, na verdade, o mesmo, o espaço vetorial de todos os polinômios de grau menor ou igual a n, de um lado, e o espaço vetorial de todos os polinômios de grau menor ou igual a n, do outro lado, então, esse primeiro axioma foi respeitado. E da multiplicação por um escalar. O operador derivada de um escalar vezes um polinômio, que eu chamei aqui de P1, é igual a alfa vezes a derivada desse polinômio P1.
que a gente costuma chamar no cálculo, né, utilizando o linguajar mais prático, de passar a constante para fora, né? Não é um linguajar formal da matemática, mas que pelo menos deixa claro como a operação de derivação tem que ser feita. A gente passa o escalar para fora, né? Então vai ficar alfa vezes a derivada de P, né, de P1, ou seja, a transformada de P1. Então os nossos dois axiomas aqui foram verificados. Vamos ver um exemplo. P1 igual a 3x ao quadrado e P2 igual a 2x. A derivada de P1 mais P2 é igual à derivada de 3x ao quadrado mais 2x, que é igual a 6x mais 2. É fácil verificar que 6x é a derivada de P1 e 2 é a derivada de P2. Logo, a derivada de P1 mais P2 é igual à derivada de P1 mais a derivada de P2. Primeiro axioma verificado. Vamos ao segundo. Derivada de alfa vezes 3x ao quadrado, que é o nosso P1, vai ser igual a alfa vezes 6x. E o 6x é a derivada de P1. Então, o nosso segundo axioma foi verificado, que a derivada de alfa vezes P é igual a alfa vezes a derivada de P. Então, os axiomas tendo sido verificados, nós podemos concluir que o operador derivação é um operador linear. E lembrando, o operador linear nada mais é do que uma transformação linear de um espaço nele mesmo. Nesse caso aqui, do exemplo, os polinômios de grau menor ou igual a um determinado n. Em seguida, nós vamos ver o conceito de funcionais lineares. E por fim aqui, nós vamos definir um conceito interessante. Todas as transformações A que levam um espaço vetorial E no conjunto dos reais, ou mais precisamente falando, no corpo dos reais, são chamados de funcionais lineares. Exemplo, o funcional linear de integração definida. G de x igual à integral definida de A até B de f de x dx. A gente sabe que a integral definida de A até B de uma determinada função, desde que essa função seja contínua no intervalo AB, é um resultado real. Por quê? Porque representa geometricamente a área da função f de x limitada pelos extremos de integração A e B e o eixo x e o gráfico de f de x. Então essa área é um número real, ok? Nós vamos verificar aqui se esse funcional linear definido pela integral definida respeita as propriedades de transformações lineares. Então, a transformada A de f de x mais h de x, sendo essa transformada definida pela integral, né, g de x igual a integral de A até B de f de x dx, a gente vai poder escrever que essa transformada de f mais h é igual integral de A até B de f de x dx mais a integral de A até B de h de x dx. Isso aqui é fácil, é uma propriedade de integração, que a gente sabe que integração de soma é igual à soma das integrais. E a gente repara que essa primeira parcela da soma é igual à transformada para f de x, é o a de f de x. E a segunda parcela da soma é a transformada para h de x, é o a de h de x. Logo, a transformada de f mais h é igual à soma das transformadas a de f e a de h. Então, o primeiro axioma verificado. Segundo axioma, a transformada de alfa vezes f de x, uma das propriedades de integração é que constantes multiplicativas podem, no linguajar do cálculo mais prático, passar para fora. Então, eu tenho alfa vezes a integral de a até b de f de x, que é igual a alfa vezes a transformada a de f de x, uma vez que a integral de a até b de f de x é igual à transformada de f de x. Então, o nosso segundo axioma também foi verificado. A transformada de escalar vezes a função é igual ao escalar vezes a transformada. Então,
o funcional linear definido como a integral definida, realmente é uma transformação linear e fica configurado realmente como um funcional linear sem problema algum. Em seguida eu vou enunciar apenas 3 exercícios para que vocês tentem resolver e comentar a solução deles aqui embaixo, né, nos comentários do vídeo. Espero que todo mundo interaja com a gente para que nós possamos trocar ideias. Então, em seguida, os exercícios. Primeiro exercício, provar que a rotação de vetores de R2 em torno de um ângulo, que podemos chamar de θ, é uma transformação linear. Tá? Se a gente pegar um vetor do R2 e fizer uma rotação dele em torno de um ângulo alfa, a transformação linear, a transformação associada a essa rotação é uma transformação linear. Como é que a gente prova isso? Segundo exercício, provar que a projeção de um vetor do R2 sobre uma reta que passa pela origem, ou seja, uma reta definida por y igual a m vezes x com m real, também é uma transformação linear. E terceiro, provar que a reflexão de um vetor, aqui eu não escrevi, mas também um vetor do R2, para simplificar, em torno de uma reta qualquer, também é uma transformação linear. Essa reflexão significa obter um simétrico desse vetor em relação à reta. Tá? Como é que a gente prova que essa reflexão é uma transformação linear? Para os 3 exercícios, basta verificar se os axiomas de transformação linear são verificados. Se em algum momento um dos axiomas falhar, não teremos uma transformação linear. Se todos os axiomas se verificarem, teremos transformações lineares. Eu espero que vocês tentem fazer os exercícios, comentem sobre as respectivas soluções aqui embaixo no nosso canal, para que nós possamos trocar ideias. Então, eu agradeço a atenção até aqui, um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula do curso de Álgebra Linear do canal Dúbita. Não se esqueçam também de mandar e-mails para ilustrandas@gmail.com, curtir nossa página no Facebook e estar sempre ligados no nosso canal aqui no YouTube. E temos também o nosso site www.dubita.com.br.